Olá, oitavos anos. Professora Sueli, espero que vocês estejam sempre bem. Dias 19 a 23 do 4. Dúvidas sempre no nosso grupo do WhatsApp. Lembrando vocês que o nosso conteúdo é extenso, aulas, 24 aulas semanais, a nossa apostila Tempo de Recordar para esta semana. No final deste vídeo, vocês irão ver quantas páginas vocês precisam fazer esta semana. Então, são 24 aulas semanais. Então, organizem o tempo de vocês. Serão cobrados para este bimestre, ok? Então, vamos lá para a nossa apostila, nossa capa, Tempo de Recordar, como dito, língua portuguesa. Antes da leitura, é uma crônica Luiz Fernando Veríssimo, lembrando para vocês que na literatura primeiro vem o sobrenome e depois, na sequência, o nome e o segundo nome. Comunicação, narrador. Então, lembrando vocês que narrador é diferente de autor, ok? Então, narrador primeira ou terceira pessoa, ok? Elementos da narrativa. A professora fez um mapa mental para vocês, fica mais fácil para a gente conversar um pouquinho sobre a narrativa. É uma crônica, narrativa, né, o gênero, crônica. Quem participa? As personagens. Posso dizer as personagens ou os personagens, como queiram. O que acontece? A ação, enredo. O que é ação, enredo? A história em si. Onde acontece? É o espaço, o lugar. Quem conta? O narrador, como dito para vocês, primeira ou terceira pessoa. Também pode ser um diálogo. Quando a ação acontece, o tempo, numa tarde, um dia, no mês, né, durante o ano. Então depende da narrativa. Aqui, olha, a professora colocou uma figura só para lembrar vocês que, já que o título é comunicação, vocês verão depois da leitura, porque não dá para eu fazer a leitura para vocês, porque nós temos os minutos certos para conversar com vocês durante os vídeos. Porque se vocês pegarem, né, ou uma leitura para fazer, não posso estar com o rádio ligado, televisão, ou eu estar jogando ou fazendo uma outra coisa, então eu tenho que me concentrar na hora da leitura. Por quê? Porque senão eu vou ter algumas coisas atrapalhando a minha leitura, então eu preciso me concentrar para fazer a minha leitura. Aqui a professora já explicou para vocês, né, os elementos de uma narrativa. Então, não é só na crônica que eu vou ter esse mapa mental, em outros textos também, em outros gêneros textuais também, tá bom? Aqui vai ter uma atividade para vocês fazerem depois que eu explicar para vocês esta narrativa. A atividade para este primeiro início de apostila. Então, o texto é comunicação, como dito para vocês, é uma crônica, ok? Então, vamos para o nosso próximo. Convido vocês a fazerem a leitura, porque não dá para a gente fazer a leitura de tudo. Aqui a atividade em referência à crônica, páginas 3, 4, 5 e 6, perdão. Texto e construção. Do meu lado esquerdo, aqui são as características de uma crônica. Então, vocês irão ler aqui, olha, a característica da crônica para vocês responderem aqui. A professora já fica feliz, olha, vocês lendo aqui, né, vocês vão ler o slide anterior para vocês colocarem apenas os números aqui. Não precisa colocar em palavras, se vocês colocarem os números aqui, já é o suficiente, tá bom? Então, precisam fazer a leitura desse resuminho que eu vou explicar para vocês, para responderem ao anterior. Então, aqui a professora fez uma leitura, na verdade eu fiz o resumo de um resumo. Aqui está explicando o que é crônica. A professora, o ano passado, solicitou para vocês, eu fiz um pedido para vocês fazerem um resumo. Então, alguns alunos fizeram uma historinha, eu pedi um resumo e fizeram uma história como era uma vez. Então, aqui é uma atividade para vocês de um resumo.
Então, olha o resumo que eu fiz de um resumo. Então, crônica é um gênero textual narrativo, né? É uma narrativa breve. Refere-se a assuntos do cotidiano das pessoas, produzida em jornais e revistas. Mistura-se os níveis de linguagem formal e informal. Muitas crônicas levam o leitor a uma reflexão. Alguns autores consideram esse gênero textual em literário e não literário. Então, literário, na verdade, são encontrados em livros de literatura, e não literários são encontrados em jornais e revistas. Outros que é difícil sua definição, depende da intenção de quem a produz ou até mesmo com a alteração do tempo. Professora já disse, fiz um resumo do resumo da apostila de vocês. Então, resumo é isso. Eu escrevo com minhas palavras, eu posso deixar também algumas palavras do texto. Posso criar outras palavras também, mas o resumo eu preciso escrever de forma mais resumida, ou seja, não posso deixar maior, ok? Então, nós vamos para o nosso próximo. O que vocês irão fazer? Fazer esta atividade no caderno de vocês. Então, tudo que está em verde, vocês vão passar para o caderno de vocês. Então, aqui acaba a atividade da crônica. Não posso ficar fazendo a leitura, porque senão o nosso tempo vai embora rapidinho, tá bom? Então, aqui é o resuminho que a professora fez para vocês, explicando para vocês o que é um resumo e fazendo o resumo para vocês. Então, né, o nome da crônica, comunicação, autor, principais elementos de uma narrativa, é só vocês voltarem um pouquinho, olha, e vocês vão ver o que é os elementos de uma narrativa. Então, vocês irão retirar de lá, tá bom? Elementos da narrativa, personagens, se vocês lerem a crônica comunicação, vocês vão ver quem são as personagens. O que acontece? Vocês vão ter que ler o texto, comunicação, que são as ações do enredo. Onde acontece? É o espaço de onde as duas personagens conversam, que é o espaço, o lugar. Quem conta? Narrador. Será que o narrador é a primeira ou terceira pessoa? Pode pegar apenas uma frase ou um trechinho. A professora pede para vocês colocarem aspas abrindo e aspas fechando, como exemplo, como eu expliquei para vocês em aulas anteriores. Então, vocês vão tirar um exemplo da crônica comunicação. Então, esta atividade é em cima da crônica comunicação de Fernando Sabino, ok? Vamos conferir o nome dele, Fernando Sabino? Desculpa, Luiz Fernando Veríssimo, ok? Então, vamos lá para o próximo. Próximo. Então, vamos lá. Código. Então, aqui nós mudamos um pouquinho de assunto, que vem a ser código. A professora deixou aqui para vocês exemplo de código. Então, esse QR Code aqui, coisa nova. Então, código é isso aqui, ó, o QR Code, tem o código de barra e o nosso código de endereçamento postal, perdão. Então, código, na verdade, é uma representação simbólica, decifra uma mensagem, tá bom? Então, aqui nós temos aqui o sinal de positivo, temos uma garrafa, o código de trânsito e fazendo né, psiu, silêncio. Então, aqui representa alguma coisa. Se vocês verem esses sinais, vocês já vão ver que está decifrando alguma mensagem para alguém, né, fazer alguma coisa, tá, na verdade, uma interpretação de algo. Então, a professora deixou como exemplo que são coisas do nosso dia a dia. Aqui, língua. A professora vai pedir para vocês grifarem linguagem verbal, né, quando o homem utiliza a palavra para se comunicar. A palavra também é chamada de signo linguístico. Pode ser observada em situações de comunicação falada ou escrita. Muito importante a nossa linguagem verbal, que é a fala e a escrita. E também nós temos a linguagem não verbal. Preciso que vocês grifem. Então, é quando o homem se comunica por gestos, expressões fisionômicas, imagens e sinais, ok? Então, por favor, peço para vocês grifarem nessa parte a apostila de vocês. Então, vamos para interlocutores. São pessoas envolvidas em um discurso. Vocês têm aí na página 9, importante saber, ok? Então, interlocutor aqui vocês têm a definição, a professora deixou aqui para vocês, olha, locutor é a mesma coisa que emissor.
é aquela pessoa que emite uma mensagem. Olha aqui, a pessoa emitindo uma mensagem, se vocês olharem aqui no quadrinho de vocês. Locutário é a mesma coisa que receptor aqui do lado, é a pessoa que recebe a mensagem, ok? E o contexto é a mensagem em si, olha. E os interlocutores? É a pessoa, são as pessoas, na verdade, o locutor e o interlocutor. Olha que interessante, se vocês olharem, né? Antes da professora explicar, vocês não entenderiam o que estava acontecendo aqui. Então, aqui eu tenho a pessoa que emite, a pessoa que recebe e as duas pessoas, e aqui está a mensagem em si, ok? Então, é a mesma coisa que emissor, receptor, a mensagem no contexto e mesma coisa, professor, aluno e a mensagem. Vamos para o nosso próximo. Então, aqui, mãos à obra. Vocês vão observar as situações, né, ou seja, situações de comunicação, identificar as linguagens utilizadas. É verbal, não verbal e qual a mensagem comunicada. Ok? Então, aqui é interpretação. Então, vocês lerão, vocês têm as linhas para vocês responderem, fiquem à vontade, tá bom? Então, vamos para o nosso próximo e último slide. Vocês lerão aqui o bilhete. Tem alguma coisa, tá faltando alguma coisa na verdade? Olha aí. Oi, Mariana, você assistiu ao último capítulo da novela? Foi maravilhoso, Bia. Falta de comunicação também. Então, aqui, Mariana, você assistiu ao último capítulo da novela? Qual capítulo seria esse? Então, quer dizer, ela não colocou o capítulo, que novela, o nome da novela. O que vocês irão fazer? Vocês também têm as linhas de vocês para vocês colocarem o nome da novela, qual capítulo que é, né? Na verdade, acrescentar mais informações para este bilhete, ok? Então, vamos lá. Então, o que a professora tem que falar para vocês? Vocês, né, a professora conseguiu explicar para vocês das páginas 3 à página 10, a apostila Tempo de Recordar. Eu coloquei um S a mais aí, tá bom? Então, ótima atividade para vocês. Nós nos reencontraremos semana que vem.